A filha de Kim Jong-un foi oficialmente apresentada ao mundo, o que indica que muito provavelmente o líder comunista norte-coreano já está preparando a sua sucessão. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Coreia do Norte é um país muito peculiar, sob todos os aspectos. As fotos noturnas de satélite mostram de forma inequívoca o preço que décadas de comunismo podem cobrar de uma nação. Ainda assim, existe aqui no Brasil quem tenha coragem de defender o regime criminoso que comanda a Coreia do Norte, acredite ou não. Contudo, o fato é que, para além de seu possível poderio nuclear, o que mais chama a atenção do país comunista é o seu bizarro governo. Ou melhor, a bizarra figura de seus governantes, tratados como verdadeiras divindades por lá. Não é possível afirmar nada com muita certeza a respeito da família do atual governante, Kim Jong-un. Tudo que se refere aos seus ascendentes, descendentes e colaterais é no mínimo suspeito, e traçar sua árvore genealógica não é das tarefas mais fáceis. Veja que inclusive não é possível determinar o seu ano de nascimento com algum grau de certeza. Especula-se que o nhonho coreano tenha nascido entre 1982 e 1984. E essa tendência de obscurecer a árvore genealógica daquela que na prática é a família real norte-coreana vem desde a época da fundação do país. A Coreia do Norte, como a conhecemos hoje, nasceu com Kim Il-sung, avô do atual ditador, e que é praticamente cultuado como um deus por lá. Supostamente, o fundador tinha apenas uma irmã e um irmão, o mais novo de nome Kim Yong-ju. Esse caçula foi muito ativo no governo comunista da Coreia, nas décadas que se seguiam ao estabelecimento de seu irmão como líder supremo. Contudo, Kim Yong-ju desapareceu completamente em meados dos anos 1970, provavelmente caindo em desgraça. Só que em 1993, o supremo líder, já idoso, chamou de volta o caçula para que ele ocupasse um dos cargos de vice-presidência do país, numa época em que Kim Yong-ju já teria 73 anos. O que mais chama a atenção mesmo é a sua longevidade. O tio-avô do atual ditador teria vivido 101 anos, o que é muito, especialmente para os padrões norte-coreanos. Por isso, não é um absurdo questionar se esse Kim Yong-ju, que reapareceu nos anos 1990, é realmente o mesmo que havia sido expurgado décadas antes. Kim Il-sung foi oficialmente casado 2 vezes. Do seu primeiro casamento nasceu o seu primogênito, Kim Jong-il, que seria seu sucessor anos depois. Fontes não oficiais afirmam que seu segundo filho, Kim Man-il, morreu afogado pelo primeiro, ainda na infância. Seria uma tendência psicopata? Já a filha do fundador da Coreia do Norte, Kim Jong-hui, supostamente ainda está viva, mas essa informação é bastante questionável. Embora ela tenha de fato ocupado cargos no alto escalão do governo durante muito tempo, ela terminou por ser expurgada em 2003. Já seu marido foi executado por traição em 2013. Com sua segunda esposa, Kim Il-sung, teve 2 filhos e uma filha. Sua segunda esposa, segundo consta, queria privilegiar Kim Pyong-il, seu filho mais velho, na tentativa de torná-lo o sucessor do marido. Contudo, sua facção dentro do Partido Comunista da Coreia do Norte foi derrotada, e em 1981 ela foi colocada em prisão domiciliar, tendo sido declarada louca antes mesmo da morte de Kim Il-sung, em 1994. Supostamente, a segunda esposa do ditador viveu até 2014. Kim Jong-il, pai do atual ditador, teve sucesso em se garantir como líder supremo da Coreia do Norte, após a morte do pai. O novo ditador teve filhos com diferentes mulheres, de forma que é difícil definir sua descendência. Seu primogênito, que era o favorito para sua sucessão, de nome Kim Jong-nam, caiu em desgraça em 2001, quando tentou entrar no Japão com um passaporte falso, para conhecer a Disneylândia do país. Pois é, comunismo para o povo, todas as benesses do capitalismo para o filho do rei. Em 2017, Kim Jong-nam terminou por morrer envenenado. Acredita-se que a mando de seu meio-irmão, o nhonho que governa o país atualmente. Kim Jong-il teve ainda um filho e uma filha, de não muita expressão política. Seus filhos mais importantes, de fato, são os 2 mais novos, Kim Jong-un, seu sucessor, nomeado como tal em 2009 e que assumiu o cargo após a morte de Kim Jong-il em 2011, e sua caçula, Kim Yo-jong, que possui enorme destaque no governo de seu irmão. A relação desses 2 irmãos merece um vídeo à parte. Veja como toda a história da Coreia do Norte e daquilo que é praticamente a família real do país é puramente especulativa. Toda vez que alguém some, já se levanta o questionamento: será que esse sujeito está doente, foi expurgado ou simplesmente foi pro saco? A coisa é tão bizarra que algo do tipo aconteceu com o próprio nhonho que governa o país. Sua morte foi conjecturada e até hoje a história não foi bem explicada.
Aliás, nós mesmos levantamos a possibilidade de ele ter morrido, sendo substituído por um sósia. No vídeo, Kim Jong-un aparece novamente e ainda mais magro. Link na descrição. Feito esse resumo a respeito do passado, vamos tratar da descendência do atual governante norte-coreano. Segundo informações oficiais, Kim Jong-un é casado com uma mulher chamada Ri Sol-ju, sendo que provavelmente esse não é um nome verdadeiro. Especula-se que ambos têm um filho do sexo masculino, o mais velho, nascido em 2010, e um mais novo de sexo desconhecido, nascido em 2017. Porém, as informações oficiais do Partido Comunista reconhecem apenas uma filha do casal real, Kim Ju-ae, que teria algo em torno de 10 anos. É bem provável que grande parte do que se sabe sobre Kim, sua esposa e sua filha seja falso. Talvez um teatro encenado por forças políticas obscuras, que usam os membros da família real como testas de ferro. Dito isso, vamos ao que temos de informações oficiais a respeito daquela filhote de ditador. A verdade é que sabe-se pouco ou quase nada sobre ela. O motivo pelo qual as informações são tão obscuras é muito simples. No momento oportuno, sua história oficial vai ser criada do zero, para atender aos anseios do partidão. Se ela pisar na bola em sua adolescência ou juventude, será mais fácil expurgá-la sem muito constrangimento. Essa criação de uma história mítica de origem, inclusive, é bastante comum entre seus antepassados comunistas. Veja, por exemplo, que divulga-se na Coreia do Norte a ideia de que os antepassados do atual líder são responsáveis por coisas como a invenção do hambúrguer e a cura da AIDS, e até mesmo que o seu cocô não fede. Pois é. O que podemos afirmar sem dúvidas é que existe um motivo claro para que Kim Jong-un, ou seu sósia oficial, esteja exibindo publicamente sua filha, inclusive em inspeções militares. Ela está claramente sendo preparada para a sucessão, em detrimento, ao que tudo indica, de sua tia, que parecia muito animada com a possível morte do nhonho. A verdade é que, por conta dos recentes problemas de saúde do gordinho, levanta-se várias hipóteses sobre sua sucessão. Para além de sua irmã, também havia a possibilidade de que algum comandante militar cheio de medalhas tirasse o poder da família real pela primeira vez. Então parece que o próprio Kim está se antecipando a isso. Agora, essa sua pressa em apresentar sua herdeira ao mundo pode significar que ou ele está indo para o saco, com chances de morrer a qualquer momento, ou que ele já foi mesmo para o saco e alguém precisa assumir o seu lugar. Seria a primeira vez que uma mulher assumiria o cargo principal, mas para os atuais detentores do poder, é melhor uma mulher da família Kim se tornar a líder do que alguém de fora chegar a esse patamar. Perceba que, de forma geral, toda essa história nos mostra o grande problema da sucessão no país comunista, que possui ares de teocracia divina dos faraós egípcios. Como manter essa imagem divinal, quando tantas cagadas são cometidas ao longo dos anos? O sucessor de Kim Jong-un, seja quem for, precisa ser pintado como um ser divino antes da morte do atual líder, para que a sucessão não seja problemática. Contudo, não é possível maquiar a realidade por toda a eternidade, mesmo num país como a Coreia do Norte, que, ao que tudo indica, está se afundando numa crise de difícil solução. O nhonho coreano tem apostado cada vez mais na demonstração violenta do seu poder, seja dentro do país, condenando adolescentes a 12 anos de trabalho forçado por ouvirem K-pop do país vizinho, seja no exterior, com suas ameaças de guerra nuclear contra Seul e contra os Estados Unidos. A verdade, porém, é que a violência custa caro e não dá para manter o poder apenas com base nisso. Qualquer governo que se mantenha exclusivamente na base da violência vai colapsar mais cedo ou mais tarde. E o fato é que a Coreia do Norte não é apenas um país bizarro, seu governo é também um dos mais violentos do mundo. Como libertários, nós sabemos que estados são máfias organizadas, governos são entes ilegítimos e que políticos são a escória da humanidade. Contudo, em cada um desses casos, sempre existem exemplos que conseguem ser piores que os outros. Na atualidade, ao que tudo indica, a Coreia do Norte é o pior desses casos, com seu governo que torce a verdade à exaustão e que controla cada aspecto da vida de seus cidadãos. A terra de Kim Jong-un, ao que tudo indica, estará às voltas em pouco tempo com uma crise sucessória. Se o comunismo vai conseguir sobreviver a mais essa passada de bastão do poder real da família Kim, só o tempo dirá. Enquanto essa nefasta ideologia continuar no poder, contudo, a vida dos norte-coreanos continuará sendo a mais miserável que se possa imaginar. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!